Aleluia. Quero louvar a Deus também por você que está conosco no nosso canal do YouTube, no nosso culto online. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse culto com mais pessoas. Bom, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fala a respeito da dimensão da paz de Deus. Você percebeu que as crianças de 2 a 12 anos podem ir para o seu culto já, que já vai começar lá. De 2 a 12 anos. Eu ia dizer, não precisa correr, mas não adianta dizer não precisa correr. É certo que eles vão correr. Aleluia. Ó, viu? Quando eu disse que é certo que eles vão correr, eles param de correr. Mas se você fala não corre, eles saem correndo. De 2 a 12 anos, lembrando para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não repare a bagunça. Nós, como eu falei aqui no início, nós nos tornamos um abrigo aqui, então tem muita coisa ainda fora de ordem, mas eu peço o seu entendimento para essa ação. Mas se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo entre nós e queremos que você possa nos conhecer mais como igreja, para que você possa, quem sabe, fazer parte dessa linda família chamada Igreja Videira aqui de Canoas. Amém? Ok? E para quem está vendo as crianças sair, nós não estamos tirando elas do culto para elas não fazerem bagunça. Nós treinamos as crianças no Evangelho. Então elas estão indo para um culto especial para elas. Hoje elas vão receber uma surpresa lá, que muitas delas já tinham ganho o livro do Amado Coração, mas por causa da enchente acabou se perdendo. E nós então vamos entregar hoje o livro do Amado Coração para todos eles lá, para que eles possam ler, né, se aprofundar e também compartilhar essa história com mais crianças. Quando eu digo que eles são treinados, é por isso mesmo. Bom, hoje eu comecei o culto aqui, e antes de chamar a atenção do obreiro, ou depois, eu cumprimentei a igreja. Você lembra como é que eu cumprimentei a igreja? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Por que a graça e a paz? Um dia alguém perguntou para mim assim, pastor, e se eu falar paz e graça, é a mesma coisa? E se eu falar somente a paz seja convosco, qual que é o correto? Olha, a Bíblia, literalmente, não fala sobre essa ordem específica. Mas eu creio que, dentro do contexto bíblico, não tem como ter paz sem ter graça. Porque a graça, ela promove a paz. O que é a graça? É o favor imerecido. Então, quando você conhece a graça, você consegue desfrutar de paz. Por quê? Porque a graça não coloca você no centro. A graça coloca Jesus no centro. Então, quando Jesus é o centro, e aí você acha que porque você errou vai ter uma condenação, mas você crê em Cristo, você vê que a condenação veio sobre ele na cruz. Então, a paz reina no seu coração. Por isso, eu acredito que sempre vai ser a graça e depois a paz. Porque a graça promove a paz. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Hoje eu quero falar sobre a dimensão da paz de Deus. Quando nós meditamos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre oro para que Deus abra os olhos do meu coração. Mas quando eu prego a mensagem do Evangelho, eu oro para que Deus abra os olhos do seu coração. Agora, o que são os olhos do coração? O coração é a porta de entrada para o Espírito. Então, quando eu estou orando para que Deus abra os olhos do seu coração, é para que você possa ter uma experiência com Deus na palavra, pelo Espírito. Porque você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer todos os livros da Bíblia. Não é impressionante quando alguém menciona a palavra de Deus, capítulos e versículos, até mesmo sem ter a Bíblia na mão? Alguém que tem a Bíblia decorada. É muito bonito quando as pessoas conhecem a palavra. Até um certo ponto. Porque o mais lindo de conhecer a palavra é praticar a palavra. O mais lindo de conhecer a Bíblia é viver a Bíblia. Agora, como podemos viver a Bíblia? Quando nós temos revelação no nosso espírito do que a palavra significa. Eu já falei aqui inúmeras vezes, me desculpe, eu sou meio repetitivo, de vídeos que me mandam. Muitas pessoas me mandam um vídeo. A internet hoje fornece muito material. Um dia alguém me mandou um vídeo de uma pessoa, usuária de crack, que estava numa situação muito deplorável. E essa pessoa citava a Bíblia de cor.
todos os livros, capítulos e versículos. E esse irmão me mandou e falou assim: pastor, veja que impressionante isso. Quanta sabedoria ao conhecer a palavra. Eu sou pastor. Pastor ensina, pastor instrui. E eu falei assim: irmão, me desculpe, isso não me impressiona. Na verdade, isso me deixa abismado. Como que alguém conhece a cura do câncer e está morrendo de câncer? Como que alguém conhece a verdade que liberta e está escravo? Então, impressionante não é conhecer a Bíblia de cor e salteado. Impressionante é viver aquilo que você conhece. É aplicar o antídoto da palavra de Deus na sua vida. O evangelho não tem a ver com a roupa que você veste, tem a ver com o seu coração. O seu coração revela se o evangelho está na sua vida, porque o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. E não importa qual pessoa seja. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para um propósito. É interessante que quando Cristo morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Você sabe que muitos acreditam que Jesus esteve na terra. Muitos acreditam que Jesus fez discípulos. Muitos acreditam que Jesus foi crucificado, mas não são muitos que acreditam que ele ressuscitou. Quando você vê as cartas pastorais, elas mostram todo o tempo os apóstolos combatendo ensinos errados dentro da igreja. E um dos ensinos que chamava ensino dos gnósticos, ensinavam que Jesus não ressuscitou. Agora, por que esse ensino contrário? Porque se Jesus não ressuscitou, ele não é Deus. Se ele não é Deus, não há salvação. E está todo mundo perdido. Então, a certeza da salvação nem é crer somente que Jesus foi um homem que andou na terra, é crer que ele é Deus. É crer que ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa ressurreição, aí sim, é a expressão da graça de Deus que produz paz. Não é por acaso que quando Jesus ressuscita, para onde ele vai? Para onde os discípulos estão. Onde eles estão? Trancados. As portas trancadas. Por que eles estavam trancados? Eles estavam com medo. A paz é tranquilidade. O medo é a ausência de paz. Então o que acontece? Eles estavam trancados naquela casa. Quando Jesus, interessante que as portas estão trancadas, Jesus entra, ele atravessa a parede. Esse é o corpo glorificado que nós vamos receber um dia desse. Aleluia. Então ele atravessa a parede. Qual que é a primeira coisa que Jesus fala? A paz seja convosco. Ele mostra as feridas e ele fala: a paz seja convosco. Por quê? Porque a partir da ressurreição, agora a paz reina. Todo aquele que crê, ele desfruta dessa paz. Essa é a nossa porção para podermos servir a Deus. Nós vamos entrar na paz de Cristo e desfrutar de tudo que ele deu para nós. Esse é o poder da paz. Mas vamos entender, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, lá em João 14, 27, o que essa paz significa. Porque às vezes nós temos uma dimensão do que é paz, não segundo a Bíblia, mas segundo o mundo ensina. Já viu? Chega final de ano, as televisões falam de paz. É o ano inteiro de guerra. Mas no final do ano, esse ano quero paz no meu coração. Se pego, se mato, se rebento, enche a cara de droga, de maconha, de cachaça, mas no final do ano, quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão, mete a faca um no outro a vida inteira. Essa não é a paz do Evangelho. Essa não é a paz que Jesus está falando. A paz que Jesus está falando é algo mais profundo. Aqui em João 14, 27, a palavra de Deus diz assim, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como dá o mundo. Não é como o mundo dá. Então a paz de Cristo não é a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele fala assim: não se perturbe, não fique preocupado, não tenha medo. Por que ele está dizendo isso? Porque a paz dele está sobre nós. A própria paz habita em nós. E a paz, no original,
Quando você vai ler a Bíblia no seu original, a Bíblia é escrita, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, quando você pega a palavra paz no Novo Testamento, no grego, o significado de paz é eirene. Mas Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico. E hebraico, se você traduzir a paz para o hebraico, não é eirene, é shalom. E se você vai no Velho Testamento, você vai encontrar um dos nomes redentivos de Deus, que é Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Então, a palavra Shalom, se você extrair o significado como você extrai o suco de uma laranja, você vai encontrar em Shalom muito mais do que paz. Você vai encontrar paz, tranquilidade, serenidade e alegria. Agora, o que é o reino de Deus? Paz, alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino que é cheio de paz, mas vivemos num mundo que é cheio de perturbação. Mas então nós temos que entender que nós não somos do império desse mundo, mas nós somos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós não podemos agir como aqueles que são do império desse mundo. Por que eu estou dizendo império e reino? Porque a Bíblia diz que quando você creu em Jesus, você entregou a sua vida para Ele, Ele te transportou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então agora você não é mais um cidadão dessa terra, você faz parte de um reino que virá, mas para nós já chegou. E esse reino é um reinado de paz. Então entender que Shalom, quando Jesus disse, eu deixo com vocês a minha Shalom, a minha paz, ele tá dando um pacote completo de tudo que nós precisamos. Agora nós precisamos entender que há um poder nessa Shalom. Que poder é? É que muitas vezes nós pensamos em paz com ausência de tribulação. Aí você fala assim, não, paz é não ter problema. Paz é não ter dificuldade. Aí que você se engana. A paz, a Shalom de Deus, ela tem um outro nome. A paz que excede todo o entendimento. Aí você vem aqui no abrigo, nesses dias que todo mundo perdeu tudo. Você encontra um monte de gente rindo. Dando risada. Você fala assim, várias vezes eu me peguei olhando, falei, aquele irmão ele perdeu tudo, ele está rindo. É alguém que está desfrutando da Shalom de Deus, da paz que excede todo entendimento. O que é isso? É a paz que coloca a preocupação de lado. Quando você entende que você tem um Deus que cuida de você, você não se preocupa. Porque a palavra preocupação é se ocupar antes do tempo com problemas que ainda nem aconteceram. E não é assim que vive essa geração? Nós vivemos na geração mais ansiosa da história da humanidade. A ansiedade é uma porta para muitas outras doenças psicossomáticas na nossa geração. A ansiedade é a porta para a depressão, para a síndrome do pânico, para o transtorno bipolar, para uma série de enfermidades que a medicina não pode curar. Que é só Deus quem pode curar. Mas se você permitir que essa porta se abra na sua vida, você cai num poço, num abismo sem fim. Mas você precisa entender que não é à toa que o nome do nosso Salvador é Príncipe da Paz. Porque quando estamos debaixo desse reinado, nós podemos experimentar de paz plena. Pastor, mas está tudo caindo ao meu derredor. Mas você precisa entender, a paz está dentro de você. Sabe o que a Bíblia fala de paz? A paz seja o árbitro. O que é o árbitro? É aquele que define se está fora, se está dentro, se foi gol, se não foi, se está impedido. Ele define. Então a paz é que deve definir o nosso caminhar em Deus. A paz, ela vai definir se eu tomo uma decisão drástica ou não. Porque é assim que o Espírito de Deus fala conosco, através da paz ou da ausência de paz.
Mas o que é a ausência de paz? É um incômodo interior, dentro de você. Às vezes você está prestes a tomar uma decisão. Tem pessoas que o Espírito Santo está gritando com elas. E elas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. E eu nem estou falando de pecado. Eu estou falando de não ouvir a direção do Senhor. Ele está dizendo, filho, vai por esse caminho que é mais fácil. Aqui eu posso te ajudar. E aí você escolhe o caminho mais difícil. Eu tenho uma tese. Ela é minha. Você acredita se você quiser. Ela não é bíblica. Então, quando eu falo algo que não é bíblico, você pode jogar fora. Mas você vai ver que essa tese tem fundamento. Todo aquele que nasce de novo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele entra num funil. O funil, no início dele a boca é larga, no final dele é fininho. Mas ele tem saída. Então Deus te coloca nesse funil. O caminho do Senhor é como se fosse um funil. E ele tem um caminho reto, muito mais fácil. Só que nesse caminho vai ter um momento que você vai ter que se apertar para passar. E chega um momento, nesse funil, que só passa você. Não passa suas riquezas, não passa seus amores, não passa seus bens. Tudo tem que ficar de fora, só passa você. Nesse caminhar, muitas pessoas decidem andar no caminho de Deus do seu jeito. Elas comandam suas vidas. E elas, em vez de trilhar um caminho reto, elas andam para cá. Só que elas se esquecem que elas estão dentro do funil. E chega uma hora que elas batem na parede. Puf! E elas voltam. Mas de repente elas decidem andar no seu caminho, e elas vão de novo. Puf! E elas batem na parede. Tem crente que vive a sua vida inteira batendo na parede. Quando na verdade nós deveríamos seguir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Por quê, pastor? Porque não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivo agora, por mais doído que seja, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu não vivo mais debaixo de conceitos naturais. Eu vivo debaixo da paz do Espírito. É a paz que me direciona, é a paz que comanda a minha vida. E essa paz, Jesus disse, eu dou. Ela é de graça. Ela não nos foi rendida. Ela é uma herança do Senhor. Essa paz é a paz da cruz. E o que ele levou na cruz? Enfermidades, maldições, todo tipo de vergonha. Ele levou na cruz para quê? Para que nós pudéssemos. O que mais tira a paz de alguém é quando o médico chega e fala um tumor maligno. A paz vai embora. Muitos são tão desesperados que eles já começam a fazer orçamento de funerária. Quando na verdade, muitos estão diante da maior oportunidade de ver o sobrenatural se manifestar. Porque nós queremos ver milagres. Mas para ver milagres, doentes precisam aparecer. E para que manifeste a glória de Deus. Então, a paz, ela é produzida por algo que todo cristão precisa crescer, que é a fé. Porque quem crê, tem paz. Porque Ele mesmo é a paz. Jesus é a verdadeira paz, quando estamos entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz que essa paz, nós recebemos ela numa medida. Mas ela pode ser multiplicada. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós precisamos entender a Bíblia no seu contexto. Bíblia explica a Bíblia. Você não precisa ir para fora da Bíblia para entender a Bíblia. A Bíblia se explica por si só. Ela é a palavra de Deus. E o que você precisa ter de revelação dentro da palavra, o Espírito Santo que habita dentro de você traz luz no seu coração. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, ter comunhão com a palavra. Aqui está dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso quer dizer que a paz pode ser multiplicada. Agora, como? Pastor, como que essa paz pode ser multiplicada? Ele responde depois da vírgula. Isso aqui é só interpretação de texto.
no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quanto mais você conhece quem Deus é, e mais você conhece Jesus, mais você terá paz multiplicada no seu interior. Porque o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, ele não mudou. Ele é o mesmo. Agora, muita gente não conhece Deus. Pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Sim, eu faço uma pergunta simples para que você possa entender isso. Quem aqui conhece um apresentador de televisão que é quase mais velho que o Matusalém, chamado Silvio Santos? Quem conhece ele aqui? Poderia levantar a mão, quem conhece? Só para eu poder saber se tem muita gente. Ok. O Silvio Santos é muito conhecido. Eu nem sei quantos anos ele tem, deve ter uns 90. Se não tem, já está chegando. Porque ele é antigo. Mas eu perguntei para você o que mesmo? Quem conhece o Silvio Santos? E agora eu vou tirar a prova real para saber se você conhece mesmo. Qual é o horário que o Heitor Abravanel prefere dormir? Talvez você pergunte assim, quem é? Quem o quê? Você está falando do Silvio Santos, agora já muda de figura? Esse é o nome dele. Silvio Santos é só um nome artístico. Você entendeu que existem duas maneiras de você conhecer as pessoas? Você conhece de longe e você pode conhecer de perto, da intimidade. Agora, se eu perguntar para quem é casado aqui, quantos homens aqui são casados? Levante sua mão. Ok. Se eu perguntar para você agora, qual a comida que a sua esposa mais gosta? Se você não souber, vou arrumar uma confusão para você essa noite. Você tem que saber, mas abafa o caso, não fala nada. Pastor, é claro que eu sei. Por quê? Intimidade. Convivência. Isso produz uma outra maneira de conhecer. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz que eu conheço a Deus. Mas se eu fizer essa pergunta, o que Deus mais gosta? Eu pergunto, você vai saber responder? Isso vai definir se você realmente é íntimo de Deus ou não. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós precisamos ser íntimos de Deus. Vai ter pessoas que vão dizer assim, ó, que Deus gosta mesmo é de castigar as pessoas que cometem pecado. Essa pessoa não conhece a Deus. Como que eu sei o que uma pessoa mais gosta? Quando ela fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vai para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como é que começa a primeira família da Bíblia? Adão e Eva. Deus faz uma reunião com eles, fala assim, vou dar uma ordem para vocês aqui. Sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. O que ele falou? Filho, vai fazer sexo. É isso. Ele falou, se multipliquem. E está cheio de gente dizendo, ai pastor, sexo não é de Deus. Sexo foi feito para o casamento. Ele fez o casamento dos dois e falou, bate o pênalti, Adão, e vai para o abraço. E o que acontece? Eles foram. Mas o Satanás entrou no meio do caminho e atrapalhou a jogada. O propósito de Deus não mudou, ainda que Adão e Eva tenham pecado. Quando ele chama Abraão, qual que é a promessa para Abraão? Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti, crente Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele foi mudado o nome de pai exaltado para pai de multidões. Quem é pai de multidões tem muito filho. E se você seguir, você vai descobrir o que Deus gosta. Mas se nós chegar lá no Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, uma das coisas é falar. O que a pessoa muito fala é o que ela muito gosta. A segunda coisa é o preço que ela está disposta a pagar para ter o que ela gosta.
Então, quem gosta de água, esses dias um irmão falou que tem uma água que custa mais de R$ 100, uma garrafinha assim. E não é aquela, vocês sabem, que é vendida lá. Não é. É uma água caríssima, caríssima. Mas é água. Ela deve ter alguma coisa diferente, mas é água. Mas quem gosta de água, não importa, paga o valor. Então isso mostra o que a pessoa, onde ela investe mais o seu dinheiro, é o que ela mais gosta. Deus, Ele deu o que tinha de mais caro no céu para Ele, o seu único filho, para morrer por quem? Por nós. Você está entendendo o que Deus mais gosta? Deus gosta de filhos, Deus gosta de pessoas, Deus não está interessado em dinheiro, em bens, Deus quer pessoas. Esse dia alguém perguntou aqui no abrigo, falou, pastor, vocês estão aí, tem alguma coisa que vocês querem? Vocês estão tratando nós muito bem. Fala, pode falar. Eu sei que vai ter uma hora que vai ter alguma coisa. Falei, vai. Viu? Eu sabia. O que o senhor quer? Falei, eu quero a tua alma. A senhorinha falou assim, ui, pastor, que isso? Eu falei, quero a tua alma. Porque essa é a verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que ganha a alma é sábio. E quem ganha uma alma, ganha o mundo inteiro. A sua alma estava perdida. Mas Jesus te encontrou. Ele te salvou e Ele está trabalhando agora para transformar a sua alma. Cada vez que você se coloca exposto à palavra de Deus, a sua alma é transformada. E sabe onde está a tribulação? Na sua alma. Está cheio de gente atribulado. As doenças psicossomáticas, elas são aonde? Na alma. A sua alma foi resgatada. E ela está sendo transformada de glória em glória. Pessoas que vieram para um abrigo aqui que estavam com depressão, com ansiedade. Eles testemunham nos corredores, falam, pastor, em casa eu não dormia. Aqui eu durmo, que é uma maravilha. Por que, pastor, aqui é a igreja, é o templo do Senhor? Para com isso, nós somos o templo de Deus, isso aqui é só um prédio. Há pouco tempo isso aqui ainda é um abrigo. Mas daqui uns dias vai ser um arraiá caipira. E no dia 20 de setembro vai ter pelo menos 17 costelão assando aqui fora. Isso aqui vai virar um CTG. Mas por que eu estou te falando isso? Porque essas paredes não definem quem nós somos. Mas é quem está dentro de nós. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. E eu sei que você está perguntando, pastor, vai ser CTG, mas nós dança? Claro! Aqui quem vos fala é o tricampeão. Só perdi o ano passado porque deixei, vou confessar. Senão os irmãos iam achar que ia ser marmelada, eu ganhar 4 anos seguidos a dança. Pastor, mas crente dança? Você já viu o povo alegre, parado? A Bíblia diz que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E eu acho que felicidade combina com dança. Alegria. Sem precisar usar droga, sem precisar beber nada de álcool e ser feliz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, essa paz que Deus nos dá, ela é multiplicada à medida que nós conhecemos o Senhor. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais nós experimentamos do Shalom. Por isso nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer. Eu quero dizer para você, nunca se coloque na posição de dizer, isso aí eu já sei. Você vai perder a oportunidade. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra e falam, assim, eu já ouvi o pastor falar. Você não precisa prestar atenção. Cuidado. É o arroz, o feijão e a carne de panela que é a comida boa. O cachorro quente e o X até é, mas vai te matar. Então seja só de vez em quando. Quando estão me entendendo, diga amém. Entendeu o que eu estou dizendo? É o arroz e o feijão que te sustenta. Então não tenha medo de repetir. Repetição é bom para você e segurança para todos nós. A palavra que produz paz é a palavra que nós precisamos, porque a paz é o próprio Jesus. A palavra de Deus, na qual nós lemos em João 14, 27, ele deixa claro, eu lhes deixo um presente. Ele deixou um presente. Que presente é esse? A paz. Por que ele deixou a paz?
Porque a paz engloba tudo que nós precisamos. Tudo. Alguém em paz dorme melhor, é ou não é? Alguém em paz relaciona-se melhor com as pessoas. Alguém em paz executa o seu trabalho de forma mais excelente. Sabia? Por que pessoas atribuladas, depressivas, normalmente precisam sair do seu ramo, do seu habitat? Porque eles perderam de alguma forma a paz. A paz se ausentou. Não é porque Jesus foi embora. É porque a pessoa parou de estar consciente da paz. Porque, contrário do que muita gente pensa, paz não tem a ver com sentimento. E aí que está o problema. Todo homem, e quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, então é homem e mulher, ele baseia-se pelo sentimento. Mas o sentimento não é o que nos define. Então você está aqui agora. Você pode não estar sentindo nada, mas há algo que Deus está liberando sobre você. Ah, pastor, mas não estou sentindo. Na cabeça de muitos, vocês têm que sentir o tremelique. Alguns até, eles falam, ele está vindo, sinta a presença, vai, receba, e você fica, eu estou sentindo a glória, Senhor, estou arrepiado. Arrepio pode dar de frio também. Entendeu? Está chorando, está recebendo. Você pode estar com dor de cabeça, uma encravada, também produz choro. Entendeu o que eu estou dizendo? Não institucionalize o mover de Deus. Você pode sentir e não tem problema em sentir, amém? Tudo isso que eu estou usando como exemplo não é para dizer que talvez não seja Deus, não. Deus pode se mover dessa parte. Você pode se arrepiar, você pode marchar, bater palma, pular, rolar. Não menospreze, a experiência de cada um é a experiência de cada um, e a multiforme sabedoria de Deus pode manifestar de várias formas. Só que não se baseie só no sentimento. Pastor, eu não senti nada. Se você está num ambiente como esse, Deus, por meio do Espírito, está tocando em você de alguma forma. Está tocando. É como entrar, eu trabalhei de chapa, descarregando caminhão, e um dia eu fui descarregar um caminhão de pó de grafite na Corsã, lá em Triunfo. E eu estou descarregando. E ninguém me avisou. Era a primeira vez que eu descarregava pó de grafite. Aquele negócio, ele entra para dentro da gente. Eu saí assim, eu tive que tocar minha roupa fora. Porque eu fui descarregando, nem vontade de terminar logo para ir embora. Aquilo me deixou todo manchado de preto, e mão preta, que é pó de grafite. Grafite como se fosse grafite de lápis, triturado. Aquilo penetra, aquilo vai. Mas no começo assim eu não estava sentindo nada. No final, eu estava todo impregnado. E os caras rindo de mim. Porque eles botaram camiseta, ficaram só com os olhos de fora. E aí quando terminou assim, ele falou assim, se tu não tivesse uma perna, tu parecia o Saci Pererê. Eu olhei para ele e falei assim, tu parece um panda, só está preto aqui onde tirou a camiseta. Mas por que eu estou te contando isso? Porque você está aqui num ambiente, e a presença de Deus aqui é como pó de grafite. Ainda que você não esteja sentindo nada, ninguém te avisou nada, ela está penetrando em você. E ela vai produzir em você algo. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que é isso? Que alegria é essa? Que paz é essa? Que diferença é essa que você tem, mesmo em meio aos problemas? E aí Deus te dá a oportunidade então de expressar e compartilhar essa paz. Porque a paz multiplica, mas essa paz também se compartilha. Porque nós não somos só crentes de banco de igreja. Não, nós somos mensageiros da paz. Nós chegamos num lar atormentado e nós liberamos a paz. Quantas famílias eu cheguei e o casamento estava destruído e nós proclamamos a palavra de paz e a família voltou a ter paz. Mas não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que está em nós, que é o príncipe da paz. Se você deixar o príncipe da paz reinar na sua vida, no relacionamento dos seus filhos, dos seus negócios, a paz vai reinar. Agora, a paz, eu disse, depende de fé. Depende de fé. É um posicionamento de fé, não é sentimento. Ainda que possa ou não possa ter, mas a paz é um posicionamento. Eu decido viver em paz. A
paz está no meu coração. Se você perceber a turbulência vindo do seu coração, pare tudo que você está fazendo e declare a palavra de Deus. Comece a confessar para você mesmo: eu tenho a paz, eu recebi a paz de Cristo, eu ordeno agora toda a tribulação cesse, a paz habita em mim, eu sou alguém cheio da paz de Deus. Pastor, mas isso parece loucura, o senhor está mandando eu falar de mim comigo mesmo. Eu falei, é isso mesmo, crente é um cidadão meio louco. Mas eu estou aqui no pátio falando, Deus é bom, Deus é bom, eita, Deus é bom. E uma loucura acontecendo. Eu falei, pastor, você está falando sozinho? Eu nunca estou falando sozinho. Crente nunca está falando sozinho. Crente é pessoa que dá ordem para as coisas, até as inanimadas. Sério. Quando você decide liberar a palavra de fé, você muda o ambiente ao seu redor. Você muda. Eu digo para você, eu posso chegar em qualquer família da face da terra. Assim como você. Se tiver tormenta, a paz reina se você chega. Não importa o ambiente. Esse negócio de, ai pastor, as coisas ruins vai pegar em mim. Que coisa ruim, não pega. A coisa ruim para você é que nem água e você é o azeite. Não pega. Não dá liga, não mistura. Não mistura. Porque você é cheio do azeite de Deus. Quando a coisa ruim vem, ela passa batido. Teve uma vez um homem que falou assim para mim: eu vou botar o seu nome na boca do sapo, e quando o sapo morrer, o senhor vai morrer também, e vai secar, e vai... Eu falei, pobre do sapo. Você não entendeu que contra o povo de Deus não há encantamento? Falei, tudo bem, eu podia ficar quieto, mas eu vou te falar. Pobre do sapo, vai morrer, pode botar. E o teu final vai ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Sabe o que aconteceu? 5 anos depois, ele estava de joelho na minha frente, aceitando Jesus e convertendo. Porque essa é a vingança de Deus, não é matar ninguém, é salvá-lo, é livrá-lo do inferno, é livrá-lo da condenação eterna. Não existe paz maior que essa. Você saber, primeira coisa, você precisa crer que existe o inferno, ele é real. Segunda coisa, você precisa crer que o diabo existe. Ele existe, quem faz essa maldade toda é o diabo, que está no controle desse mundo. Mas qual que é a paz no meio de tudo isso? É que nós não somos do império das trevas, onde o diabo comanda. Nós somos do reino do Filho do seu amor. Então nós somos guardados. Aonde? Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Ali Ele nos guarda. Como uma criança, eu estava aqui segurando a minha neta hoje no louvor, ela estava chorando no colo da minha esposa, eu peguei ela, botei assim, abracei ela bem forte, enquanto eu estava adorando a Deus, e ela dormiu. Por que ela dormiu? Porque ela se sentiu segura. Quando você se sente seguro, você descansa. Quando você não se sente seguro, você fica atormentado. Alguém perguntou para mim, pastor, e aí, já pagaram o aluguel? É hoje que vence. Ainda não. O senhor não está preocupado? Eu falei, eu não sou o dono da igreja. Quem paga essa conta é Jesus. Eu não perco uma noite de sono por causa disso. Nada, não perco. Ao longo desses 11 anos que eu sou pastor, Ele nunca deixou de fazer. Não vai ser agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Confiança produz paz. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. Ainda não chegou, mas vai chegar. Pastor, mas é hoje. Hoje é domingo, dá um desconto. Dia útil é amanhã. E o meu Deus, Ele gosta de andar de montanha-russa. Sério, Ele gosta de nos dar aquele frio na barriga. Nos 49 do segundo tempo, quando você olha assim, Ele chega. Estou chegando. Blim, blim, o Pix chega. Ou o Pix ou a mensagem do dono. Esse mês vou perdoar o aluguel. Mas o milagre vai acontecer. Entendeu o que eu estou dizendo? Como que isso, pastor? Mas não traz preocupação? Qual que são os maiores problemas da sua vida? Não me fale, só pense. Qual a maior dificuldade que você tem hoje? Pense nela. Qual que é o maior problema que está diante de você hoje? Pensou? Agora entrega na mão do Senhor. Você não tem que resolver isso aí. O que você está tentando resolver? Arrebentando com a sua saúde? Arrebentando com a sua vida?
arrebentando com a sua família, quando é muito mais fácil descansar nele. Eu falei aqui, um monte de gente me chamou de louco, inconsequente, mas vou falar de novo, porque quem crê vai receber. Sabe qual é a bênção e o favor de Deus na vida dos cristãos? É trabalhar pouco, Ney, e ganhar muito. O testemunho de muitos irmãos que estão abrigados aqui, é que o mês que eles ficaram mais parados foi o mês que eles mais ganharam dinheiro. Tem irmão aqui que trabalhava de Uber, falou assim, trabalhava 10 horas por dia, igual um mulo, carregando gente para cima e para baixo, para ganhar X. Agora aqui, fiquei aqui ajudando no abrigo, trabalhava 3 horas por dia, quando dava. Ganhei 2 vezes, 3 vezes mais do que eu ganhava como mulo. Entendeu o que eu estou dizendo? Só é para quem crê. Não, pastor, eu acho que tem que trabalhar, acordar cedo e dormir tarde, blá, blá, blá. Seja escravo em paz, feliz, sem condenação. Tem espaço para todos, Deus vai te abençoar com saúde, para você ter vigor e disposição para trabalhar bastante. Mas tem gente que tem favor, diferente. Favor é o seguinte, você faz uma negociação e ganha por mês. Aí você fala assim, estou com o mês garantido, vou dar mais uma ganhadinha aqui para dar uma engordurada para ajudar na reforma da igreja. E vou descansar, vou tirar uns 3 dias com a minha família para passear. Isso é viver. Isso é viver. É ter paz. Quando estamos entendendo, diga amém. Agora, o seu coração, e eu já estou encerrando, é a porta de entrada. O que você e eu temos que entender é que o nosso coração, ele foi entregue ao Senhor. Lembra a canção? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Entendeu? Esse coração novo que você recebeu, ele é inspirado por Jesus por meio do Espírito Santo. Agora, você é que tem autoridade sobre esse coração. E é aí que está o problema. Porque em alguns momentos da sua vida, você abre a porta do seu coração para o medo, para a incredulidade, para a desconfiança. Mas não é porque você mesmo tem. Não, você é um filho amado de Deus. Você tem tudo que você precisa para servir a Deus. Mas a mesma serpente que estava lá no Éden, ainda está nesse mundo. E às vezes ela vem falar para você. Como hoje, o dia inteiro. Eu estou aqui, eu não tenho tempo nem de respirar quase, que a gente quer ajudar todo mundo, servir todo mundo. E a voz vem. Amanhã não vai ter, vai faltar. Todo o tempo. O diabo ele vai pegar onde é a sua fraqueza, para tirar a sua paz. Só que eu vou dizer para você hoje, de uma vez por todas, ninguém pode tirar o que Deus te deu. Aquela história da canção, Deus me deu, Deus tomou. Quem escreveu essa parte da canção estava pensando em outra coisa e não em Jesus. Que Deus não é o que dá e que tira. Deus ele deu e com você ficou para sempre. Se ele te salvou, a salvação é sua para sempre. Se ele te curou, a cura é para sempre. Pastor, mas tem sintomas voltando. Sintomas não são a realidade. A realidade é o que Deus já fez. Ele já fez na cruz. Não deixe o seu coração ser contaminado. Por quê? Porque a paz vai sempre manter a graça de Deus na sua vida. Então não se preocupe. Ore. Eu não estou dizendo para você ser negligente, entendeu? O que é negligente? Não vou pagar esse aluguel. Venceu 1, venceu 2, venceu 3. Que Deus lhe pague. Isso é negligência. Isso é negligência. Modéstia à parte, eu sou um bom administrador. Por causa do Senhor, eu aprendi a administrar com a vida da igreja. Nós administramos tudo isso aqui. 60 dias. 60 e poucos já. Administramos cozinha, alimentação para mais de 200 pessoas. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta.
Nós administramos conexões com caminhões que iam vir para cá, nós administramos carga e descarga de mantimento, administramos organização de estoque, administramos atendimento ao público, administramos segurança armada. Por incrível que pareça, precisava ser. Tudo isso foi administrado. Como? Debaixo da sabedoria de Deus, porque Deus te dá sabedoria. Mas debaixo da paz. Se não tem paz, eu fui pregar ontem lá em Novo Hamburgo, uma igreja chamada Lugar da Presença. Fui dar um treinamento para líderes. E eu comecei a pregar 8 horas da noite, eu perguntei para o pastor lá, quanto tempo eu tenho para pregar? Nós queremos terminar às 10h30. Eu falei, 2 horas e meia de pregação? Eu falei, vocês estão me dando mais tempo que o meu culto lá, eu vou vir para cá. 2 horas e meia, eu me fartei pregando. Terminei 15 para as 11, falei, meu Deus do céu. Olhei 15 para as 11 no relógio que estava na minha frente, falei, perdão, pastor, eu nem percebi, estava tão bom a pregação. Mas o que me falaram lá foi isso, pastor, vocês fizeram abrigo lá? Eu falei, até agora. Meu Deus, deve ter sido um trabalho muito grande. Eu falei, sim, vocês devem estar caindo pelos canos de exausto. Eu falei, não, eu estou feliz. Eu estou feliz. Nós estamos fazendo o que a igreja deveria fazer para a cidade. Nós estamos plantando semente em que vai ter uma colheita gigantesca. Esse lugar aqui, esse quadradinho minúsculo, ele vai ser pequeno para nós. Vai ser pequeno. Por isso nós vamos ter que doar tudo que está lá mesmo no estoque para arrebentar essa parede e botar mais cadeira para lá. Porque nos últimos dias Deus vai salvar muitas famílias. Deus tem levantado, uma das promessas que Deus nos deu, e sempre está de pé, porque Deus não promete nada e revoga, é que famílias inteiras iam vir estar conosco. Tem acontecido esses dias, família inteira tem vindo congregar. Eu quero fazer parte da igreja, pastor. Eu falei, vem para cá, aleluia. E vamos lá, e vamos edificar uma obra para Deus junto. Debaixo da paz. Não do tormento, do medo. Sabe, você não sai de um culto desse avaliando seus pecados. Não, você sai daqui dizendo, eu sou filho amado de Deus mesmo. Uau, a paz reina em mim. Uau, os meus erros não definem quem eu sou. Eu sou escolhido por Deus, porque a paz mantém a graça. Quando você tem a paz, é porque a graça está reinando dentro de você. É porque você entendeu que não tem como revogar o que Deus te deu. Entendeu o que eu estou dizendo? Você tem um pai rico, que te supre de tudo que você precisa, mas não é um pai inconsequente. Então, existe pai rico e inconsequente. Como que eu descubro que o pai é rico e inconsequente? Rico é fácil de descobrir. Inconsequente eu tenho que ouvir e falar. Qual que é a fala desse inconsequente? Vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E tudo que o filho quer, o papai dá. E o que acontece? Chega uma hora que o papai vai. E o filhinho não foi preparado para essa hora. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender que Deus é pai, mas não é pai inconsequente. Ele dá para você o que ele te prepara para receber. Pastor, tem coisas que eu pedi para Deus e Deus ainda não me deu. É porque você não está preparado para receber. Mas não deixe de pedir. Porque pedir e dar-se-vos-á. Mas quando você pede, Deus te prepara. Tem gente que pede, Senhor, eu quero muita coisa. Um dia vi um testemunho de um pastor falando que um irmão pediu um sítio com lagoa e jet ski. Era o alvo dele de oração. E ele orou anos por isso. E um dia ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Tem algo que eu estou muito aborrecido. Faz anos, jejum após jejum, que eu peço para Deus isso aqui. E ele não me dá. Aí ele olhou e falou assim, o pastor falou para ele, eu acho que Deus não vai te dar isso aqui. Ele falou, por quê? Vou fazer uma pergunta simples. Se hoje tu tivesse um sítio com um rio e um jet ski, tu estaria aqui no culto? Ele falou, talvez uns 2 por mês, né, pastor? Glória a Deus por Deus não te dar esse sítio, esse jet ski, esse rio. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu tenho. É porque você tem sabedoria para ter.
Deus ama tanto você ao ponto de não dar uma faca para você brincar enquanto você é criança. Mas depois que você amadurece, Ele te dá uma faca para cortar a picanha. Aleluia. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem a ver com a maturidade e o tempo certo. Porque Deus é bom. Se você tem pedido algo para Deus, continue pedindo. Não desista. Amém? Fique de pé no seu lugar. Hoje, ao falar de paz, eu tenho um único objetivo. Fazer você entender em Deus que não importa o que esteja acontecendo ao seu derredor. Não importa as notícias que vierem até você. Não importa a voz que esteja falando no seu ouvido. Creia na palavra. Porque a palavra é que vai produzir tudo isso, a paz. É como eu disse aqui, você está aqui. O fato de você estar aqui, num frio como esse, mostra a sua fome por Deus. É inevitável. E Deus, Ele dá comida para quem tem fome. E a comida de Deus é a sua palavra. Então eu quero dizer para você hoje, se você tem andado preocupado, se tem alguma coisa na sua vida tentando roubar a sua paz, eu quero declarar hoje em nome de Jesus, que não vai conseguir roubar. Que nada vai tirar a sua paz. Talvez o seu casamento tenha sido abalado. Eu quero declarar hoje, a paz de Cristo reina sobre o seu casamento. Talvez você olhe para as suas finanças e você vê coisas impossíveis de se realizar, dívidas, boletos vencidos. Eu quero dizer, o Deus da paz, Ele reina no seu coração. E quando você aprender a descansar nele, Ele resolve todos os seus problemas. É Ele, você está nas mãos do glorioso e Ele te conduz. Talvez a sua preocupação, a sua ausência de paz, é por causa de um diagnóstico médico. É uma doença que apareceu e você não sabe como resolver. Hoje Deus está falando com pessoas aqui. Ele é a paz que você precisa. Apenas decida crer nele. Tem uma canção. Eu queria cantar ela hoje. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você pode fechar os seus olhos apenas por um instante. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Ele já fez tanta coisa na sua vida. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus
mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero declarar sobre a sua vida, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele não mudou. Ele continua fazendo milagre, Ele continua transformando pessoas, Ele continua pegando pessoas improváveis e colocando em lugar de destaque. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito. Essa vai ser uma semana extraordinária. Deus, Ele vai abrir portas. Se você já achou que nas últimas semanas você foi abençoado, eu quero dizer para você, você não viu o que Deus é capaz de fazer ainda. Deus está trabalhando para te surpreender. Levante as suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu creio na tua palavra sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos. Eu declaro que essa semana que está começando hoje, vai ser uma semana de coisas extraordinárias que vão acontecer. Os teus filhos serão surpreendidos com a tua graça, com o teu favor, com a tua bênção. Ó Deus, eu declaro sobre a casa de cada um dos teus filhos, o favor do Senhor manifesto. Eu vejo famílias inteiras sorrindo, alegre, festejando a tua bênção, o teu favor e principalmente a paz do Senhor reinando sobre as suas vidas em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu creio e tomo posse desta verdade sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, porque na minha casa a paz de Cristo reina em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Declare isso sobre a vida dele. Uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube aqui da Videira de Canoas, não deixe de compartilhar essa live, de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com mais gente. Com certeza vai abençoar muitas outras pessoas. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender.